Axé, nesta videoaula, a gente vai estar falando da hierarquia material do terreiro. O que é isso, Pedro? Hierarquia material é uma constituição formada por um grupo de pessoas do qual você tem os cargos como presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, assistente social e assim por diante, né? Como o estatuto, né, o estatuto da casa, do terreiro, é constituído por esse grupo que está fundando ou formando um terreiro. Eu sei que muita gente que faz esse curso, né, até na aula presencial também, muita gente estava com o intuito de conhecer a religião e logo depois também está fundando ou montando o seu terreiro, a sua casa de axé. Então eu gosto de fazer essa parte da aula justamente voltada para isso, para essas pessoas, ou para você entender também como é a estrutura do seu terreiro. Às vezes a gente frequenta um terreiro e não sabe a estrutura por trás. Né? A gente vai, simplesmente põe o branco, frequenta, trabalha, faz o que tem que fazer, vai embora, e no final das contas a gente não conhece como é a estrutura por trás de um terreiro de umbanda. Isso é muito importante a gente saber. Né? Tanto os novos quanto os mais veteranos aí, que às vezes faz uma vida. Eu mesmo tive um amigo, né, no primeiro terreiro que eu frequentei, eu trabalhei 14 anos nesse primeiro terreiro, quando eu comecei. Era um terreiro assim com uma vertente um pouco mais kardecista, era um terreiro muito tranquilinho, mas tinha pessoas lá que faziam 40 anos que frequentavam aquela casa, que é uma casa muito antiga aqui no interior de São Paulo, inclusive tem matriz, filial em outra cidade, e fazia 40 anos que a pessoa frequentava o terreiro e não conhecia a estrutura. Não conhecia a estrutura interna e externa do terreiro, como que era constituído, como que eram os papéis, nunca tinha lido um regimento, um estatuto, não sabia, só sabia quem era o presidente e não sabia mais nada, como que era o sistema de votação, como que isso mudava, como que tinha que ser. Apenas ia, frequentava, ia embora e não procurava saber mais sobre o seu terreiro. Enfim, isso acontece muito, tá certo? Então todo terreiro de Umbanda ele tem que estar constituído, ele tem que ter uma formação, tem que ter um CNPJ para ser reconhecido, logicamente, não é? E para ter um CNPJ tem que ter um estatuto, né? Então o pessoal que está fundando o terreiro tem que ter uma base administrativa ou, né, ter alguém que conheça essas questões para que então ajude a formular um estatuto, né, a ter uma eleição em uma Assembleia Geral, onde será eleito uma diretoria, né, pode haver várias chapas com suas propostas dentro do terreiro, né, ou aquele grupo que está fundando o terreiro pela primeira vez vai constituir uma diretoria, vai colocar nesse estatuto, esse estatuto deve estar registrado em cartório. Após o estatuto estar cadastrado no cartório, é necessário também que o terreiro se envolva, essa diretoria se envolva em reuniões semanais ou mensais para estruturar um regimento interno. O que é o regimento interno? O regimento interno é justamente as regras do terreiro, né? Nas questões materiais, espirituais, etc. Então são dois papéis muito importantes, estatuto e regimento interno, com as regras da casa. Após isso, aí a instituição, o terreiro, né, a casa de caridade, a casa de axé, com essa diretoria formada, com estatuto, com regimento, tudo certinho, vai dar entrada, na prefeitura, né, e no corpo de bombeiros para quê? Corpo de bombeiros para ter o seu devido alvará, a sua autorização de funcionamento, os bombeiros vão fazer uma vistoria no seu terreiro para ver se está tudo em conformidade, com segurança, extintores de incêndio, placas de saída, de emergência, luzes de emergência. Por menor que seja o terreiro, tem que ter isso. A gente tem que garantir a segurança de todos os nossos assistentes, de toda a nossa corrente. E para estar legitimamente legalizado, tem que ocorrer esse processo. Não tem como fugir disso. Né? Se você tem um terreiro, um templo, uma casa, ou frequenta um que não tem nada disso, esse terreiro está ilegal. Infelizmente. Né? Mas não há de se preocupar. Você pode correr atrás disso agora. Né? Agora você tem essa noção, você tem essa ideia, sabe como funciona. Então sugira, se você não for o sacerdote, você pode sugerir para o seu sacerdote tá buscando essas condições, né, para que o terreno não seja fechado, não aconteça alguma coisa lá e dê ainda mais problemas, né? Então isso é muito interessante e tem que ser feito para ser um terreiro legalizado. Né? Posteriormente, prefeitura vai te dar o alvará, né? Depois da vistoria do bombeiro, tudo constituído, CNPJ, tudo registrado, diretoria formada, regimento interno. Prefeitura também faz uma vistoria e
dá o alvará de funcionamento, né? Inclusive para casas que tem curimba, né? Que tem o atabaque, que trabalham no período noturno, ou qualquer período, na verdade, hoje em dia não tem mais isso, né? Eles fazem até uma medição de áudio, uma medição de som ali, para ver até onde que o som se expande, se não vai estar atrapalhando os vizinhos, né? Como isso tem que ser. Tudo isso é feito. E aí, depois de tudo concluído, a prefeitura dá o alvará, e aí sim o terreiro está totalmente legalizado, né? Perante a lei, perante tudo, né? Com esse alvará você pode colocar debaixo do braço, pode fazer seu trabalho nos domínios dos orixás, né? Na natureza, no cemitério, por exemplo, para o Baluaê, o Molu, né, que são domínios desses orixás, né, sem problema nenhum. Você tem um alvará, você está ali certinho, constituído, formalizado, né, e não tem erro. Né, pode fazer seu trabalho à vontade, no seu horário, no seu período, que está tudo certo. Não vai ter problema com ninguém. Então, a hierarquia material do terreiro é muito, muito, muito importante. Tão quanto a hierarquia espiritual que a gente vai falar na próxima aula. Então, uma coisa se junta, né, com a outra. Uma coisa soma com a outra e a engrenagem ela roda perfeitamente. Caso contrário, essa engrenagem não vai rodar perfeitamente e provavelmente seu terreiro vai ter problema. Tá certo? Então, se você não tem conhecimentos de estatuto, regimento e essas questões também, vamos lá para o grupo secreto também. Eu posso ajudar vocês, tá certo? Eu posso estar ajudando vocês nesse sentido também, de papelada aí para quem está pensando em formar, né, e fundar o seu terreiro aí, né, com um pouquinho mais de detalhes práticos aí. Tá certo? Aqui é uma aula mais teórica, né, logicamente, mas posso estar tirando as dúvidas de vocês de como é o procedimento passo a passo nesse contexto mais administrativo. Né? Eu, particularmente, esse terreiro do qual eu frequento e sou sacerdote é o segundo que eu já fundei. Eu já fundei um outro antes, do qual fiquei 8 anos, né? Fui um dos fundadores, inclusive eu corri atrás dessa papelada toda na época, né? E depois, saindo de lá, a gente acabou fundando esse outro terreiro, né? Que já vai para 5 anos agora de existência, do qual eu sou sacerdote. Então, tenho um pouquinho de experiência nesse sentido. E assim, não é um bicho de 7 cabeças, posso garantir para vocês. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode fazer e é bem tranquilo, né? E é melhor se legalizar, melhor tá tudo certinho, né? Hoje tem as federações também, né? É uma outra opção. Tem muitas federações aí espalhadas pelo Brasil, né? Federações muito boas, né? Que podem também dar esse suporte aos novos terreiros aí, para quem quiser se federalizar. Logicamente, não é uma obrigação, mas é válido para ter esse suporte também, né? Mais fácil aí. Tá certo? Então, procure ver, procure conhecer a sua diretoria material, procure conhecer essa hierarquia material do seu terreiro. Né? Muitas vezes a gente fica ansioso em conhecer só a parte espiritual, né? Quem fundou o terreiro, quem é o espírito responsável, qual a falange que rege a casa, qual o orixá que é o regente da casa. Então, a gente fica preocupado nessas questões mais espirituais e acaba esquecendo o material que é de extrema importância. Extrema importância para o terreiro funcionar legalmente. Para estar tudo certinho, tudo redondinho e o terreiro não ter problema nenhum. Tá certo? Então, se você não conhecia isso, procure conhecer, vá atrás, converse com o seu sacerdote, pergunta para ele quem é a diretoria, né, quem é o atual presidente, como que funciona, se está tudo legalizado, se tem alvará, se está tudo certinho, para que vocês não tenham problema no terreiro de vocês. E se não tiver, não se assuste. Isso é fácil, é simples, você pode tomar frente, converse com o seu sacerdote, fale que você está empenhado ou empenhado em estar ajudando nesse processo de legalização do terreiro, para que não tenha problemas. Por menor que seja, a gente tem que estar tudo certinho, para não ter problemas materiais ou com a justiça da terra. Tá certo? Nesse vídeo é isso que eu queria dizer para vocês. Até a próxima aula. Axé.